Sejam bem-vindos, esse é o F1 Paddock Brasil, eu sou o Ciex e a gente vai falar um pouquinho de Fórmula 1 e de temporada 2025. Fórmula 1 começa a sua temporada neste próximo final de semana, no final de semana dos dias 14, 15 e 16 de março, primeira corrida na Austrália. Austrália que volta a sediar a primeira etapa do campeonato depois de muito tempo. Vamos ver como é que vai ser esta temporada. Essa temporada que começa com algumas mudançazinhas e algumas outras que não são tão mudanças assim. Vamos começar pelo que não mudou. O que não mudou é o calendário. O calendário da Fórmula 1 continua com o mesmo número de corridas e os mesmos circuitos. Isso não mudou desde o ano passado para esse ano. Então, a gente continua com o mesmo número de corridas, isso não muda. O que muda no calendário da Fórmula 1 este ano? Muda a corrida de abertura, que dessa vez será na Austrália, e muda a posição do Grande Prêmio do Bahrein, que costumava abrir a temporada nesses últimos anos, até porque é onde são feitos os testes, e esse ano será apenas o quarto GP. Outra coisa interessante sobre o calendário da Fórmula 1 é como a Fórmula 1 divide o seu calendário este ano, não muito diferente do ano passado, mas com alguns nuances. A gente vai ter a temporada de Fórmula 1 basicamente separada para três pernas. A primeira perna dela, fora da Europa, e a última perna dela, também fora da Europa. E o miolo da temporada, disputado na Europa, porém, esta perna europeia da Fórmula 1 terá uma exceção, que é o Grande Prêmio do Canadá. Então, três partes. Assim, a temporada é dividida pelo seu calendário. A primeira parte da temporada começa no Grande Prêmio da Austrália e ela vai até o Grande Prêmio de Miami. Durante esta primeira fase da temporada de Fórmula 1, nenhum dos grandes prêmios será disputado na Europa. A Fórmula 1 começa com a corrida na Austrália, depois passa por China e Japão. Então, para quem está no Brasil, três corridas disputadas na madrugada brasileira. Depois vai ao mundo árabe, onde corre no Bahrein e na Arábia Saudita, dois grandes prêmios seguidos. E, finalmente, chega a Miami, nos Estados Unidos, terminando essa primeira parte da temporada, essa primeira perna da temporada. Uma coisa curiosa sobre o calendário da Fórmula 1 e principalmente sobre as corridas nos países árabes, a gente vai ter duas corridas em países árabes no começo da temporada e duas corridas em países árabes no final da temporada, fechando a temporada. Então, é interessante ver que os árabes estão divididos agora no começo e no final da temporada. Outra coisa interessante também sobre os países árabes é que no ano passado, devido ao feriado árabe, a gente teve três corridas disputadas no sábado. E este ano isso vai acontecer só uma vez no Grande Prêmio de Las Vegas. Então, a temporada começa fora da Europa com três corridas de madrugada, duas em países árabes e, finalmente, a corrida de Miami. Outra coisa bem interessante que vai fazer parte do calendário da Fórmula 1 esse ano são as triplas, né? As triplas, o que são as triplas? São corridas que acontecem em três finais de semana seguidos. Isso vai acontecer uma vez na primeira parte da temporada, que é essa parte que a gente acabou de ver, uma vez no miolo da temporada, ou seja, na temporada europeia, e mais uma vez no final da temporada, quando a Fórmula 1 se despedir da Europa. E nessa primeira parte da temporada, que contempla esses GPs desde a Austrália até Miami, a trinca, as três corridas seguidas, os três finais de semana seguidos, eles vão acontecer entre 4 e 20 de abril e vão englobar os grandes prêmios de Japão, Bahrein e Arábia Saudita. Serão disputados ali em três finais de semana seguidas. Então a gente vai ter Austrália, uma pausa,
China, uma pausa, e depois 3 corridas seguidas. Japão, Bahrein e Arábia Saudita, aí uma pequena pausa, e o GP de Miami para completar a primeira fase do calendário. O calendário segue a partir do dia 16 de maio para a Europa. E aí a gente vai ter toda a temporada europeia, com a exceção do Canadá, que vai ser disputado no meio aqui das corridas europeias. A Europa começa com o GP de Imola, depois Mônaco, depois Barcelona, aí vem o Canadá, depois volta-se à Europa para Áustria, Silverstone, Bélgica, Hungria, Holanda, Itália e, finalmente, o Azerbaijão nos finais de semana de 19, 20 e 21 de setembro. Como a gente já comentou antes, esta fase europeia também terá uma trinca de corridas, que aqui vai englobar as 3 primeiras corridas, aquelas que vêm antes do Canadá. Então, a gente vai ter aqui Imola, Mônaco e Barcelona, disputados todos entre o mês de maio e o primeiro dia de junho. O Grande Prêmio de Barcelona será disputado no dia 1º de junho. 16 de maio a 1º de junho, a trinca europeia, Imola, Mônaco e Barcelona. São 3 corridas seguidas também. Uma coisa que é interessante que a Fórmula 1 tem são as corridas sprint, que fazem parte do calendário e que continuam no calendário do ano de 2025. 6 sprints vão acontecer. 2 delas na primeira parte da temporada. Só uma na temporada europeia e mais 3 na última perna. Lá no comecinho do ano, a primeira sprint será disputada na China e Miami também terá uma. Então, são 2 corridas dentro da primeira perna. Essa perna europeia aqui, ela vai contemplar só uma sprint em Spa-Francorchamps, no Grande Prêmio da Bélgica. E o mais importante e interessante disso é como está dividida essa temporada europeia esse ano. Normalmente, a Fórmula 1 para uma vez durante o ano, das férias de verão europeias, que acontecem no mês de agosto. Tem-se uma janela maior, um gap maior entre as corridas para que todo mundo possa aproveitar o verão europeu. Nesse ano, essa perna da temporada que vai ser disputada na Europa vai ter 2 pausas, e não só uma como antes era. Então não vai só se parar em agosto, a Fórmula 1 para entre o dia 4 e o dia 28 de agosto, o que já é normal, mas este ano ela para também entre o dia 7 de julho e o dia 24 de julho. Também uma pausa ali no começo, para pegar o começo do verão europeu. Então, nós vamos ter 2 pausas. Então, a temporada europeia, se o começo da temporada, a primeira perna da temporada, ele se caracteriza por uma trinca de corridas, 2 corridas sprint e a mudança da corrida de abertura do Bahrein na Austrália, a segunda parte da temporada, que é a parte europeia, ela se caracteriza por uma trinca de corridas na abertura dela, Imola, Mônaco e Barcelona, uma pausa para a disputa do Grande Prêmio do Canadá, logo depois de Barcelona, e depois uma segunda pausa, aí maior, e a primeira depois de vários anos, entre 7 e 25 de julho, entre os grandes prêmios de Silverstone e Spa-Francorchamps, uma única sprint
disputada na Bélgica, e depois a segunda pausa entre os dias 4 e 28 de agosto, ou seja, entre os grandes prêmios da Hungria e da Holanda. Daí para frente, a temporada evolui para Holanda, Itália e finalmente o Azerbaijão. Segunda parte da temporada é caracterizada por duas grandes pausas, uma trinca de corridas e apenas uma sprint em Spa, além de uma viagem extra para a disputa do Grande Prêmio do Canadá. E aí, finalmente, vamos entrar na terceira perna da temporada, aquela que traz os grandes prêmios de Singapura, Austin, Cidade do México, Interlagos, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Esta última perna aqui é a perna que provavelmente vai decidir o campeonato, é a perna aqui onde vão ser disputados os pontos mais decisivos do campeonato, provavelmente. E aqui a gente também vai ter algumas características interessantes. A primeira delas é como é dividido, né? Essa última parte. Diferente da Europa, onde a gente teve só uma sprint, aqui serão disputadas 13 sprints. É a parte da temporada em que mais vezes se corre corridas sprints. Vai se correr uma em Austin, nos Estados Unidos, vai se correr uma em Interlagos, no Brasil, e vai se correr uma em Lusail, no Catar, penúltimo grande prêmio do ano. É a fase da temporada com mais corridas sprints. Aqui também, como a gente já viu nas outras duas pernas, vai ter a trinca, aqueles 3 finais de semana seguidos de corrida, que vão englobar Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. As últimas 3 corridas da temporada vão ser disputadas em 3 semanas seguidas. E aqui também existe a única corrida do ano que vai ser disputada no sábado, que é Las Vegas. Las Vegas é a única corrida do ano a ser disputada no sábado. Singapura abre, Austin com sprint depois, Cidade do México, Interlagos com sprint, Las Vegas à noite, e no sábado já abrindo a trinca de corridas que ainda terá o Qatar como sprint em Lusail e finalmente Abu Dhabi, para que a gente conheça o campeão de 2025 e também para a gente conhecer a equipe campeã de 2025. Esse daqui é uma passagem bem rápida sobre o calendário da Fórmula 1 esse ano, como ele está dividido, quantas sprints, onde estão as sprints, onde estão as grandes pausas para as equipes descansarem, principalmente na perna europeia, e onde estão os finais de semana em sequência. Além do calendário da Fórmula 1, como ele está esse ano, a gente vai se apegar também um pouquinho às novas regras. A gente sabe que as novas regras, de fato, aquelas que vão realmente mudar Fórmula 1, elas vão ser aplicadas apenas em 2026. Para 2025, existem algumas pequenas mudanças, muito devido ao que se viu na temporada de 2024. Não são muitas mudanças, não são muitas regras, mas alguma coisinha sempre muda. E o que dá para destacar aqui sobre as regras novas? Talvez a regra mais famosa, a regra que está mais divulgada e que vai valer para esse ano, é a finalização. Não se pontua mais por volta mais rápida na Fórmula 1. Essa é uma regra que já existiu na Fórmula 1 há muito tempo atrás, em 1950, e que caiu, voltou na Fórmula 1 mais moderna, mas que também não parece vai durar muito, não.
Foi usada e a principal crítica, né, dessa regra é que ela é usada muitas vezes, para fazer uma volta mais rápida com um carro que já não tem mais nenhuma chance de nada na corrida, ou apenas para remover um ponto de um piloto adversário sem que nem você ganhe este ponto, né, caso que aconteceu com o Daniel Ricciardo, por exemplo, tirando pontos do Lando Norris. Então, é uma regra que cai para esse ano, então não teremos mais a pontuação extra para a volta mais rápida. Outra coisa que também muda essa temporada é o peso dos carros. Os carros vão ganhar 2 quilos, então eles vão estar 2 quilos mais pesados, só que é uma tendência que vai se repetindo na Fórmula 1, os carros vão ficando mais pesados por vários motivos, segurança é o maior deles, mas desta vez, esta pequena mudança no peso, ela tende a melhorar um pouco a vida dos pilotos maiores, aqueles pilotos com mais dificuldade de peso. Eles, com esses, vão ser 2 quilos que vão ser acrescentados ao carro, e como o peso do carro é o peso do carro, mais o peso do piloto, é de se esperar que esses 2 quilos a mais eles sejam adicionados aos pilotos e não ao carro, tá. Então, é uma maneira também de deixar a Fórmula 1 um pouco mais competitiva para os pilotos que têm um pouco mais de dificuldade com o peso. A terceira regra, a ser mudada esse ano, além da volta mais rápida, além do peso do carro, é um sistema de resfriamento interno no cockpit. Isso aqui vai ser usado através de um sistema de tubos dentro de uma roupa especial que os pilotos vão usar, e vão ter dutos nessas roupas aonde você pode colocar água, onde você pode colocar vapor de água, até uma solução de cloreto de sódio. Para quê? Para que você, através desses dutos ligados a uma bateria, você consiga causar um resfriamento maior dos pilotos. Só uma reclamação bem frequente dos pilotos, porque existem alguns determinados circuitos durante o ano que é realmente terrível e desumano estar ali dentro daqueles cockpits. Uma coisa interessante sobre esse sistema de resfriamento ligado à bateria, ele só vai poder ser usado com a autorização do diretor da prova, e existe uma temperatura pré-determinada para que essa autorização seja dada. Essa autorização provavelmente será dada, óbvio, depois de uma avaliação, a partir de 30,5 graus Celsius. Então, quando a gente tiver uma temperatura ambiente de 30,5 graus Celsius ou mais, haverá autorização para o uso desse sistema de resfriamento. E por que é tão importante que você tenha a autorização para usar? Porque, como ele é ligado a uma bateria, imagina-se que o carro vai ficar mais pesado com isso, e aí poderia prejudicar outras regras. Então, para evitar isso, em corridas, em eventos com mais de 30,5 graus, em que a autorização para o sistema de resfriamento é passada pela direção de prova, os carros podem ter até 5 quilos a mais do que o previsto na regra. Regra número 4. A quarta regra que muda um pouquinho para esse ano é a rigidez no controle sobre as asas flexíveis. Um grande segredo, um grande pulo do gato da McLaren o ano passado, porque melhorou demais a McLaren com as asas traseiras construídas com um material que, à medida que gerava uma interação com o vento, ela dobrava e permitia um maior fluxo de ar. Isso deu à McLaren muita vantagem de retas, por exemplo, velocidade de reta no ano passado. Isso está bem mais rígido esse ano.
as normas de abertura, fechamento e vãos entre as aberturas e o quanto cada asa, tanto traseira quanto dianteira, podem flexionar esse ano, está bem mais rígida e vai ser bem mais difícil para os engenheiros trabalharem contra isso esse ano. Vamos para a regra 5 aqui, que fala sobre treinamentos e testes com carros antigos das equipes. Não existia nenhum controle sobre isso o ano passado, mas esse ano haverá controle. Haverá limites de hora para isso, haverá limites de hora, inclusive, por pilotos, para usarem esses testes ou fazerem esses treinos em carros antigos das próprias escuderias. E finalmente, a regra que define que se qualquer fator externo, isso aconteceu ontem, isso aconteceu em Interlagos, por exemplo, no ano passado, quando um fator externo ele impediu a realização do treino oficial no sábado e por muito pouco não impede também no domingo. Então, esta nova regra diz que, na impossibilidade, né, de você executar o treino oficial no sábado, o grid de largada será definido pela posição de cada piloto dentro da classificação do campeonato mundial. Então, o primeiro colocado do campeonato largará na pole, o sétimo colocado no campeonato mundial largará em sétimo lugar. Essa é uma regra importante. Aqui no Grande Prêmio de Interlagos quase deu um grande problema por causa disso. Conseguiram corrigir, mas o mais importante que corrigir é esse ajuste que vem na regra esse ano. Calendário da Fórmula 1 e novas regras para o ano de 2025. É sobre isso que a gente tinha para falar hoje. A gente espera que tenha sido bom, que tenha agregado coisas boas e que ajude também a você não só a acompanhar a temporada, como entender melhor o funcionamento dela, dentro das suas regras e dentro do seu calendário. É isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. O F1 Paddock Brasil fica por aqui, mas a gente volta. A gente volta em breve aqui para conversar mais uma vez com vocês. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.